E a gente continua com temas maravilhosos aqui. Com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, já me apaixonei pelo trabalho e com um tema que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais porque permeia toda a nossa vida. É muito curioso isso. Quando a gente fala sobre gamificação, primeiro, tem gente que acha que é só quem joga videogame, são coisas aplicadas a coisas de videogame. Assim, se eu atuo com gamificação, eu atuo no mundo dos jogos. Não é bem isso. E quem entende um pouco vai falar, não, gamificação, então gamificação são essas estratégias de ponto, fidelidade, alguma coisa, alguma estratégia para a pessoa continuar comprando um produto ou um determinado serviço. Também não é necessariamente só isso. Quem vai explicar o que realmente é um processo de gamificação é o Ricardo Lopes Costa, ele que é dono da Funify. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Prazer meu estar aqui com você, Bárbara. E também tem aí, né, levado esse nome para uma multinacional hoje. É muito legal ver empresas assim nacionais que têm ganhado o mundo com grandes clientes e nessa área de tecnologia que está crescendo cada vez mais, como eu disse, em diferentes áreas. Então eu queria que você começasse falando, explicando para o nosso ouvinte, Ricardo, de uma maneira sucinta, obviamente, porque, gente, quem quiser tem palestras deles enormes no YouTube, mas o que é realmente uma gamificação e por que ela se aplica no dia a dia? Então, Bárbara, a gamificação ela é um processo de engajar as pessoas usando o que a gente chama de técnicas de jogos. Ótimo, Eu, particularmente, prefiro chamar de técnicas de engajamento, né? Ótimo. Porque elas não são necessariamente aplicadas só no mundo dos jogos, mas ficaram muito, muito conhecidas nesses mundos. Mas, por exemplo, vamos supor, né, que você quer engajar pessoas enfim, a vender, né? Você pode simplesmente falar, olha, tem que vender. Ou você pode, no processo de vendas, aplicar algumas técnicas. Olha, cada venda que você fizer, você ganha alguns pontos. Você pode usar esses pontos para criar um ranking dos melhores vendedores, né? Você pode, dependendo de quantos pontos a pessoa tem, a pessoa está em um nível diferente de um outro. Esses pontos podem ser usados para trocar por prêmios, por recompensa, por um jantar com o chefe ou algo do tipo. Então, a partir do momento que você aplica essas técnicas, né, em um processo de trabalho, de estudo, enfim, na sua vida real, para conseguir um melhor desempenho, isso é o que a gente chama de gamificação. Eu achei muito legal na história do Ricardo, que ele começou com uma outra empresa que desenvolvia software, desenvolvimento em geral, né? E aí ele estava contando, explicando que aí nisso ele precisou treinar funcionários que estavam em uma outra cidade para continuar com o treinamento, com o aperfeiçoamento. Foi aí que ele foi descobrindo algumas técnicas que pudessem engajar mais esse funcionário a terminar o treinamento, a realmente participar e se capacitar e ter uma equipe de qualidade. E aí ele estava começando a contar, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, que teve até funcionário, um caso bem peculiar de um funcionário que ficou até sofrendo mesmo, como a gamificação funciona. Exato. E esse foi um dos fatores que me chamou muita atenção, porque a gente ainda não era exatamente uma empresa especialista em gamificação, a gente estava buscando formas de engajar os funcionários a participar de um programa de capacitação que a gente tinha montado, que não estava tendo muita adesão. E uma das coisas que funcionou naquela época foi, nesse processo de capacitação que a gente montou online, nos cursos que tinham, que eram compostos de várias aulas, a gente manteve a primeira aula desbloqueada e as outras bloqueadas. Quando a gente fez esse movimento, antes disso, todas as aulas eram abertas, disponíveis, as pessoas podiam entrar em qualquer aula na hora que quisesse, ninguém entrava. Mas quando a gente bloqueou, escassez. Poxa, o que está acontecendo? Me tiraram o acesso das minhas aulas, e aí você começou a ver uma preocupação dos funcionários de por que eles tinham sido bloqueados. E aí eles foram orientados, entenderam que para desbloquear a próxima aula, eles precisavam fazer o exercício que estava ali naquela aula, ter um desempenho bacana, e eles desbloqueavam a próxima aula. E aí a gente começou a ver um movimento desses funcionários para começar a desbloquear todas as aulas, né? Ninguém queria ser visto com aula bloqueada. E a gente veio aplicando outras técnicas ali, começou a dar ponto para quem assistia vídeo. Com esses pontos a gente montou um ranking dos melhores colocados em cada curso. E aí uma coisa muito curiosa aconteceu. Alguns desses funcionários começaram a divulgar para os familiares, para os colegas de escola, universidade, que eles estavam super bem posicionados no ranking de Java, de HTML e tal.
E aí a gente começou a receber pedidos de pessoas que não eram funcionários para entrar no sistema, para poder interagir ali dentro, porque essas pessoas começaram a ficar interessadas em mostrar para o colega quem é que era bom mesmo em tal tecnologia. E aí uma coisa que aconteceu foi que depois que esse movimento começou, a gente não precisava mais contratar um funcionário para capacitar esse funcionário para meses depois ele começar a ser produtivo. Não, a gente começou a ter um banco de talentos prontinho, com pessoas já capacitadas para poder ser contratados. Surreal. E aí, um determinado dia, nessa empresa a gente tinha cerca de 80 colaboradores, um dos funcionários foi demitido por um dos gestores, né, desalocação de equipe, e aí esse funcionário pediu para conversar comigo, e eu sabia que ele era um pai de família, né, tinha filho para criar, e eu estava certo que ele ia tentar me convencer de não demitir ele, não era eu exatamente que estava demitido, mas ia pedir uma intervenção, algo do tipo. E, para minha surpresa, ele estava preocupado com a posição dele no ranking. Ele falou, Ricardo, tudo bem estarem me demitindo, não tem problema, eu estou entendendo o movimento. Olha isso. Mas eu só queria pedir que, na minha saída, vocês não me tirassem ali do ranking, que eu estou super bem posicionado e tal, isso é muito importante para mim. E aquilo bateu forte em mim. Eu achei muito estranho aquilo, assim, a preocupação dele no momento da demissão, não era com a demissão, era com sair do ranking. E aí é algo comum nesse universo de engajamento, de gamificação, a gente costuma achar que todas as pessoas são motivadas pelo mesmo que nós somos. Sensacional. Como eu não era motivado por ranking, eu achei super estranho, né? Hoje eu entendo, né, que cada pessoa é motivada de uma forma diferente, existem várias áreas diferentes de motivação, vários gatilhos diferentes. Dependendo da pessoa, ela é mais motivada por uma coisa ou outra. E aí a gente, no processo de gamificação, a gente entende isso e a gente sabe que existem técnicas diferentes para criar sensações diferentes em cada indivíduo, para levar ele a agir na direção que a empresa precisa ou que ele mesmo precisa. Você pode aplicar a gamificação na sua vida pessoal também, né? Por exemplo, eu fiquei super lisonjeado de vir aqui participar da entrevista, né? Eu já falei para você anteriormente que eu sou um fã. Você me conheceu recentemente, mas eu já te conheço já tem um tempo. E você é uma fonte de inspiração, né? As pessoas, por exemplo, eu assistindo os seus vídeos, eu fico ali, caramba, eu quero explorar também lugares diferentes, quero ir nesse lugar que a Bárbara foi, olha que legal e tal. Então, esse é um perfil de jogador que a gente coloca, né, no mundo dos jogos, mas que se aplica na vida real também, são aquelas pessoas que querem explorar coisas novas, né, querem descobrir novos lugares, querem, que legal. enfim, conhecer tudo que é possível. O que acontece é que eu tenho me conecto com você como pessoa física, né? O Ricardo, pessoa física, me conectando com as suas histórias e você, de certa forma, está me inspirando, né? E isso está sendo feito de forma pessoal, pelo digital. No caso da gamificação, você dá a oportunidade das empresas criarem um processo onde a empresa é dona do processo de engajamento, ela controla, ela tem as rédeas disso para poder conseguir engajar a equipe dela, os funcionários dela, na direção que ela precisa. Por quê? Porque se você tem uma empresa, vamos lá, independente do número de funcionários, os funcionários estão desmotivados, né, desinteressados, você tem uma certa produtividade. Se a sua equipe está super animada, engajada, feliz ali no trabalho, está querendo completar as atividades, a sua produtividade é outra. Então, as empresas, elas entendem, né, que uma equipe engajada, ela é mais produtiva, logo a empresa é mais rentável, e isso faz todo sentido você manter um processo corporativo também de engajamento. Ou então você faz como era feito há alguns anos atrás, quando você não tinha ainda tecnologia para conseguir aplicar em larga escala esse processo de engajamento. O que acontecia era, como eu fazia antigamente, o processo de engajamento ele era pessoal, era eu preocupado em ler livros sobre liderança, né, para poder chegar na empresa e contar uma história inspiradora.
e tá ali de perto olhando cada funcionário e tentando ver quem estava tendo algum tipo de dificuldade e tentar ajudar, né? As empresas, elas têm esse processo de engajamento normal, natural. Ok. Se o líder tiver, o gerente, né, tiver alinhado com a empresa, perfeito. Mas nem sempre. Às vezes o líder está, o gerente ali de uma equipe, ele está levando as pessoas para uma direção que a empresa não busca. Ou até pior, eventualmente o líder sai e a motivação derrete. Ou os funcionários vão seguir aquele líder, porque gostavam muito dele. Então, quando você adota um processo corporativo de engajamento, que é o que a gente chama de gamificação, né? A empresa sofre menos com essas perdas, ela tem o poder. Tem isso na cultura mesmo, tem isso né? na cultura, exatamente. Então, essa é a grande beleza da gamificação, que hoje você, da mesma forma que você tem um processo, né, um departamento financeiro para cuidar das finanças, tem que cuidar bem das finanças, departamento jurídico, né? Você também tem ali um departamento para cuidar do engajamento da sua equipe. Que é tão essencial. Bem, você depois fez essa transição para criar a Funify, que hoje se dedica exclusivamente à gamificação. Você tem exemplos, tem casos que você teve essa aplicação real e transformações? Pode exemplificar para os nossos ouvintes que mudança você provocou em algumas empresas? Sim, nós temos vários casos. Não precisa dar nomes nem nada não, assim. Se eu dar nome se quiser, mas só citando não tem problema não. Sem problema nenhum. Por exemplo, a gente tem um caso muito emblemático da Caixa Econômica Federal. A gente começou fazendo alguns projetos de engajamento para conseguir que os clientes da Caixa fizessem algumas coisas que o banco queria. Então, por exemplo, a gente começou fazendo algumas gamificações, e eu posso até descrever a mecânica, porque no intervalo eu vi que vocês estão fazendo um sorteio aqui. Essa é uma técnica de engajamento. A gente usou essa mesma técnica para engajar os clientes da Caixa Econômica Federal a instalarem o aplicativo do banco no celular, a fazer transações pelo Internet Banking, a usar o cartão do banco. Então, por exemplo, a cada R$100 que você gastava no cartão de crédito, você convertia, isso se transformava num cupom para participar de um sorteio, que acontecia mensalmente. Com essa mecânica, né, a gente conseguiu aumentar ali 45% a base de clientes que usava de forma recorrente esses cartões. Números semelhantes a gente conseguiu também de aumento de número de clientes que instalaram o aplicativo do banco no celular. E a Caixa ela veio fazendo outras gamificações até que ela contratou uma gamificação para engajar os funcionários do banco. Então, assim, eu dei esse exemplo porque a gamificação, onde tem gente e você precisa engajar essas pessoas, cabe gamificação. Nesse primeiro cenário, eles usaram para engajar os clientes e depois eles definiram uma meta para o banco como um todo, onde a presidência, na época, definiu que eles queriam superar o recorde histórico de lucro líquido recorrente do banco. Na época era 8,6 bilhões, eles queriam bater 9 bilhões. Era uma meta ousada, possível, né? Nessa meta, na definição da meta, teve vários departamentos que se envolveram, né? Enfim, que tinham acesso a vários números e entenderam que era possível com um certo esforço e empenho de todos os funcionários. Então, eles buscaram a Funify para a gente, em conjunto, montar uma gamificação para engajar todos os funcionários do banco. E aí a gente criou uma gamificação, não vou descrever aqui todas as técnicas que foram usadas, mas ali, por volta do terceiro, era uma gamificação que, no melhor dos cenários, eles esperavam conseguir esse resultado, que era superar em 400 milhões, né, o recorde histórico, ou seja, sair de 8,6 bi para 9 bi. Eles entendiam que em um ano era factível chegar nesse resultado, né? Em 3 meses rodando a gamificação, a gente bateu o resultado. Que isso? Em um ano, a gente chegou em 4 bilhões acima do recorde histórico. Jesus! Então, a gente conseguiu 10 vezes mais o resultado que eles achavam assim, que era ousado. Ousado, né? exato.
Então, esse case, ele é o maior case de gamificação do mundo. As pessoas, enfim, tem vários especialistas em gamificação que contam esse case no Japão, na China, em Taiwan, nos Estados Unidos, na Turquia, aqui no Brasil, enfim. Ganhou alguns prêmios esse case. E por que que ele teve tanta relevância? Porque ele foi todo documentado, né? Então, quando a gente fala de engajamento, para muitas pessoas, engajamento é uma coisa muito abstrata, né? Então, poxa, como é que eu meço engajamento? Como é que eu vejo engajamento? Então, é muito fácil você aplicar uma gamificação e ali na frente as pessoas atribuírem aquele resultado qualquer outra coisa. Não é possível, foi esse joguinho que fez esse resultado. Mas como lá no banco eles tiveram o cuidado de trazer as pessoas ali de várias áreas de tecnologia, de estatística, pessoas da área de negócio e tal, eles tinham feito um levantamento de todos os resultados anteriores, né, de ações que foram feitas anteriormente. O nome do projeto era exatamente a meta que foi estipulada, o nome do projeto era Tamo Junto 9bi. Quando a gente bateu a meta ali no terceiro mês, internamente as pessoas falam, poxa, a gente já bateu a meta, a gente não esperava isso. Isso gera um monte de problema também, viu? Excesso de lucro também gera problema. E aí o presidente falou, olha, continua, pessoal, mas a gente já bateu a meta, o que a gente faz? Continua. Mas o nome era 9bi, bota aí 9bi mais. E aí continua esse negócio. Então, assim, foi um projeto muito importante porque ele foi todo documentado. Todos os números tiveram que ser publicados ali e entregues ali ao TCU, auditoria, né? E tal. E aí depois disso, vários outros bancos se interessaram. Enfim, hoje você tem bancos aqui, vários bancos aqui no Brasil. Né? Banco do Brasil é cliente da gente, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o BRB. Fora do Brasil também tem bancos lá na Turquia, lá na Romênia, o Banco ING, por exemplo, é cliente da gente. Enfim, tem vários outros bancos que ficaram interessados nesse resultado e falaram, poxa, a gente quer replicar também. Então, esses são alguns cases que a gente tem que eu acho interessante, mas como eu estava falando, tem excesso de resultado também gera problema. Eu lembro de um cliente aqui do lado da gente, a Caixa Seguradora, eles fizeram um projeto com a gente, também para engajar os líderes da Caixa Econômica Federal, aliás, da Caixa Seguradora, também a participar num programa de capacitação e eles contrataram a gamificação para fazer esses líderes participarem apenas desse programa. Foi um projeto onde a meta deles era conseguir uma participação de 6 vezes por semana. Ou seja, eles queriam que esses líderes toda semana entrassem ali no programa de capacitação, fizessem alguma coisa 6 vezes, pelo menos. E na primeira semana a gente já conseguiu esse resultado. No primeiro mês a gente já estava conseguindo uma média de 300 participações por semana. E aí, ali no segundo mês, já tinha gente batendo 2.000 e tantas participações por semana. E aí isso virou um problema. Por quê? Porque eles miraram essa bazuca, que é a gamificação, apenas para capacitação. E aí as pessoas começaram a se esforçar mais nessa área e as áreas de negócio, de resultado, isso começou a cair. E aí eles contrataram a gente depois de novo. Agora arruma aí. Para desengajar as pessoas. Então, isso é muito interessante. Para quem não é desse universo, muitas vezes não imagina o poder que tem. O poder que isso tem. Muitas vezes você tem uma equipe enorme. Pensa nessas instituições. Sim. Ali, você tem milhares de pessoas ali na Caixa na época, acho que eram 62 mil funcionários. Imagina quantos por cento desses funcionários, eventualmente, com um feedback, né? Uma meta bem estabelecida para eles e eles entenderem ali que estão sendo reconhecidos por aquele resultado. Pouca coisa, você consegue ter um resultado tremendo, né? Em várias empresas a gente sabe que tem muitas horas, tem muitas horas ociosas também, nem todo mundo trabalha todo o tempo, nem todo mundo trabalha com super afinco sempre. Então, principalmente nessas grandes instituições, uma mexidinha que você dá já tem um resultado absurdo.
E é muito interessante vocês falar dessas várias técnicas, vários perfis, porque é isso, assim, vocês não tiraram isso da cabeça do nada. Vocês têm várias técnicas estudadas de psicologia, de biologia. E eu volto a falar, assim, essa entrevista era para ter 10 minutos, já está quase com 20. A gente tem mais conteúdos do Ricardo na internet, a gente vai compartilhar alguns também lá no nosso Instagram. Mas só para explicar para o nosso ouvinte, são várias técnicas com base nisso, sim, com desejos, com gatilhos de escassez. Se vocês foram beber, não só em recursos de tecnologia para isso tudo funcionar, mas em psicologia, em biologia, Sim. que é o funcionamento do ser humano. Por isso que engaja não é só um negócio. Por isso que você falou, né, Bárbara? Na sua vida pessoal você pode usar a gamificação para atingir uma Exatamente. determinada meta. Exatamente. Não, e uma coisa que é interessante, você falando desse aspecto da biologia, por exemplo, tem uma teoria famosa que é a do cérebro trino, fala que a nossa estrutura cerebral tem ali dentro uma parte que ela é totalmente irracional, tem uma parte que é totalmente emocional, que a gente chama até de cérebro dos mamíferos, e tem uma parte que é racional. Só que no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisão, 95% delas vêm dessa estrutura irracional e emocional. Quando a gente está aqui conversando, a gente está usando o lado racional sem problema nenhum. E aí, se eu trouxer alguma situação para você, e você fala, Ricardo, como é que você reagiria nessa situação? Eu vou, do ponto de vista racional, descrever para você como é que eu agiria. Mas quando aquela coisa acontece na vida real, eu vou agir de uma forma totalmente diferente. Porque na hora mesmo da ação, o lado irracional e emocional ele vai responder por 95% dessa tomada de decisão. Então, as pessoas que conhecem desse processo de engajamento, elas conhecem sobre coisas desse tipo, né? Elas conhecem dessas estruturas físicas, químicas, psicológicas que levam as pessoas a tomar uma... Que influenciam pessoas pra caramba. E uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes, pela falta de conhecimento, as pessoas não têm conhecimento sobre isso, não aprendem isso na escola e tal, muitas vezes a pessoa se vê viciada em algum tipo de experiência que não agrega nada na vida dela. Muitas vezes, assim, na melhor das hipóteses, a pessoa fica viciada em algum tipo de experiência, enfim, de lazer, né? Legal. Mas tem gente que fica até viciada em coisa ruim, em coisa que faz mal, destrutivo. Que faz mal, né? E essas pessoas, elas acabam se conectando com essas experiências muito porque elas não sabem o que de fato engaja ela. Mas a pessoa que planejou, que estruturou aquela experiência, ela sabe quais foram os elementos que ela colocou ali para poder conseguir esse nível de engajamento e tal. Fisgar a pessoa de qualquer jeito. Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a conhecer um pouco mais de gamificação, você pode aplicar isso. As grandes empresas usam isso internamente para melhorar a produtividade, engajar os funcionários, engajar os clientes, parceiros e tal. Mas você pode usar isso na sua vida pessoal. Você pode usar isso para conseguir ter um resultado melhor nos estudos, né? Então, tem muita gente, poxa, acha chato estudar, é muito ruim, não sei o quê. Começa a gamificar a sua rotina de estudo, né? Poxa, como é que eu faço isso? Tem um monte de material na internet, tem um monte de escola, tem um monte de clientes que usam gamificação, usam as nossas tecnologias para engajar alunos, né? Você pode usar a gamificação na criação dos seus filhos, né? Poxa, eu quero estimular a minha filha aqui a organizar as coisinhas dela, uma criança ainda. É muito comum a gente usar estruturas que são mais populares no ponto de vista de engajamento. Então, se a gente pegar lá na psicologia, tem lembra daquele teste do Skinner com os ratinhos, né? Então, olha, eu quero fazer o ratinho apertar o botão, então eu vou usar a recompensa, vou dar gotinhas de suco de laranja. Agora quero fazer ele parar de apertar o botão, vou dar choque no ratinho. Então, essa é uma estrutura que funciona. De quê? Recompensa e punição. A maioria das pessoas, elas conhecem essa estrutura e usam essa estrutura, mas na gamificação é muito mais rico, né? Bem mais complexo e com uma... Exato, e você pode ter resultados tremendos com seus filhos, por exemplo. Sensacional. Ricardo Lopes Costa, última pergunta. Quem quiser saber mais sobre a Funify, onde é que procura? No Instagram, no YouTube, no site? Conta pra gente. Procura no site, funify.com.
Não é .com.br, viu, pessoal? .com. E, ó, Funify é FUNIFIER.com. Isso. Aí tem todas as informações por lá, tem palestras no YouTube também do Ricardo, pra vocês entenderem melhor, porque já estourei todos os tempos do universo, Davi tá ali, socorro! Davi Rodrigues tá ali querendo me matar. Ricardo, muito obrigada pela participação, Foi um pela prazer, aula. Bárbara.